Bom, pessoal, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Independente do horário que você vai assistir, seja bem-vindo. É o seguinte, mais uma vez estamos aqui para o nosso programa Afrobras News. Eu estou com o Marcos Alexandre, nosso comentarista, e estou com uma presença muito especial, que é o professor Daniel Cara, da USP, da área de educação. Vou fazer minha descrição para quem tem problema de visão ou que não enxerga. Eu sou um homem negro, uso barba e estou vestindo uma camisa quadriculada. É o seguinte, o Brasil está passando por um momento crítico em vários aspectos. Em vários aspectos. Política, tudo. E assim, os assuntos que estão mais na cabeça das pessoas nesse momento, claro, é a crise no Oriente Médio. É isso que está povoando a cabeça do povo brasileiro e do mundo inteiro, né? Mas há outras crises. E uma delas, que eu considero das mais importantes também, é na área da educação. Na área da educação. A gente teve o ataque na escola de Sapopemba recentemente, aqui em São Paulo, que foi algo terrível. Novamente, não é o primeiro, né? E a gente está aqui para debater esse assunto hoje. Estamos dentro dos estúdios da Universidade Zumbi dos Palmares, então a área da educação é primordial para a gente e para o Brasil todo, né? Fundamental. Marcos, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde, Fernando. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente, com uma responsabilidade sem tamanho e com uma responsabilidade aqui que eu vou aproveitar e dividir com uma pessoa que é literalmente, ele nunca escutou essa brincadeira, o cara. Professor Daniel, seja bem-vindo. Muito Marcos. obrigado. E a gente, nessa introdução, eu gostaria de agradecer a presença do professor que o Fernando também vai fazer, mas aproveitando um comentário de bastidores. É muito importante que a gente tenha nesse programa a oportunidade de subir o sarrafo, não dificultando com jargões, com coisa, mas subir o nível da discussão com pessoas qualificadas. O senhor tem um carimbo muito importante, que é o carimbo da USP, além do seu currículo, mas o carimbo da USP, né, uma das universidades de ponta, não só no Brasil, mas no mundo, e a gente gostaria de beber um pouquinho do seu conhecimento nesse programa, agradecendo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço, Fernando, você, Marcos, pela oportunidade de estar aqui com vocês, e vamos conversar sobre educação, que é uma paixão de nós três aqui, né, uma paixão de todo mundo que nos acompanha, e uma necessidade para o país. Então acho que esse é um tema fundamental, diante até dessa crise dos ataques às escolas. Bem, eu também agradeço, professor, muito obrigado. E assim, o professor Daniel Cara, ele veio aqui para explicar para a gente porque como resolver o problema da educação. É uma coisa que todo mundo se pergunta, por que essas coisas acontecem e tal. Uma das vias, talvez a via principal, é o poder público. Políticas públicas que ajudem a resolver esse problema. E o professor Daniel Cara, ele foi responsável por redigir o documento de sugestões ao governo federal. Então tá aí, a gente saiu de um momento de trevas, de 4 anos de trevas, e agora, né, o Brasil tem que andar. Então, professor, a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte, o que foi esse projeto que o senhor escreveu, como ele foi desenvolvido e quais são os principais itens dele desse trabalho árduo? Bom, olha, eu tenho acompanhado a educação, fui do governo de transição, né, mas tenho acompanhado... Do Conselhão. Do governo de transição agora, né, para fazer a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Até eu fui o responsável por receber as informações do governo Bolsonaro na área de educação e ter me surpreendido que pouca coisa era pensada sobre educação no MEC. Muitas coisas eram pensadas no ministério da ministra Damares, que é o Ministério da Família e Direitos Humanos. E alguma informação negligenciada? Todas, por exemplo, as questões étnico-raciais completamente negligenciadas. Para citar um caso, a verdade é que o Ministério da Educação, aliás, para ser bastante franco, desde o governo Temer, ele foi um ministério pouco dedicado a resolver os problemas da área da educação. E aí eu assumi dessa tarefa dificílima, que era participar do governo de transição e receber as informações do governo Bolsonaro. Mas no meio disso tudo, infelizmente no dia 25 de novembro de 2022, ocorreu o ataque à escola em Aracruz. Aliás, foram 2 escolas, uma pública e uma privada.
Aracruz, que é o município do Espírito Santo. E aí nós desenvolvemos um relatório, Fernando Marcos, que é fundamental, que se chama O Extremismo de Direita entre Adolescentes e Jovens no Brasil, Ataques às Escolas e Alternativas para a Ação Governamental, que foi o primeiro documento oficial brasileiro para tratar do caso dos ataques às escolas, em que a gente descobre que a mobilização desses ataques é o extremismo e que esse extremismo ele tem como estratégia de cooptação a misoginia e o racismo. Então os ataques têm esse elemento muito forte. Tanto é que, em geral, eles acometem mulheres. Então, no Brasil, nós tivemos, agora já é dado do último relatório que nós entregamos dia 3 de novembro, que se chama Ataques às Escolas no Brasil, Análise do Fenômeno e Alternativas para a Ação Governamental. Nós calculamos, graças a um levantamento da professora Catarina de Almeida Santos, da UNB, e da professora Letícia Oliveira, nós alcançamos um número de 36 ataques que acometeram 37 escolas, com 49 pessoas mortas em escolas brasileiras e 115 pessoas feridas. Então é um fenômeno gravíssimo que desde 2017 está em ascensão. E nesse ano de 2023, é um ano que ainda não foi encerrado o ano letivo, até outubro nós tivemos 16 ataques, o que significa que já é o ano com o maior número de ataques, porque em 2022 nós tivemos 7. E diante disso, diante desse cenário, depois do relatório da transição, que está sendo cumprido por 2 ministros, o ministro Flávio Dino, que é ministro da Justiça e Segurança Pública, e pelo ministro Silvio Almeida, que é ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. São os 2 ministros que estão cumprindo com o que foi escrito no relatório de transição. Mas agora nós fizemos esse novo relatório, que foi um relatório com 68 especialistas, que foram elaboradores junto comigo, e eu fui o relator desse relatório, que tem 13 ações emergenciais que precisam ser feitas, tem uma análise das 10 características dos atacantes em escolas, e chama atenção para o fato de que é preciso enfrentar o ódio, especialmente o ódio pautado na misoginia e no racismo, que são os motores desses ataques. E professor, quando o senhor diz que os 2 ministros, Flávio Dino e Silvio Almeida, estão olhando para isso, o que eles estão fazendo exatamente? Essa é uma grande questão. O ministro Flávio Dino, o problema é que ele está mexendo ele está procurando agulha no palheiro, porque as plataformas digitais não ajudam. Mas ele colocou a Polícia Federal em apoio ao nosso trabalho, e tem feito uma série de investigações, muito pautada pelo relatório do governo de transição, que eu coordenei. Ele tem feito uma série de investigações que resultou no desmembramento de diversas células neonazistas e fascistas, na prevenção de diversos ataques. Ocorreram 16 ataques em 2023, mas mais de 1.000 tentativas foram debeladas por esse trabalho que é liderado pelo ministro Flávio Dino. Além disso, tem um Disque Denúncia. Mais de 1.000. Há um número do INEP que vai ser lançado até o final do ano, que eles precisam consolidar o número, mas que seriam mais de 3.000 tentativas, mas desse número eu não posso garantir porque eu não participei da formulação. E o ministro Silvio Almeida tem feito a mesma coisa. Ele fez um relatório que foi publicado em julho sobre ódio, em que ele e uma equipe grande trabalha em profundidade sobre como se dá a emergência do ódio no Brasil. Muito ocorre por conta da leniência do Estado brasileiro de 2016 para cá, com a expressão do ódio nas redes sociais, com a desregulamentação das plataformas, o acesso indiscriminado às armas de fogo. Desses 49 mortos em ataques em escolas, 38 foram mortos por armas de fogo. Então as armas de fogo têm uma letalidade obviamente muito maior. Normalmente pegas em casa mesmo. Pegas em casa, e algumas vezes de forma ilegal. Mas o que é importante frisar é que o ministro Silvio Almeida fez esse trabalho de análise que se complementa ao nosso relatório. Então, são 3 relatórios oficiais, o relatório da transição, o relatório do ministro Silvio Almeida, e depois agora o novo relatório, que ele está sob o Ministério da Educação, mas que é um relatório pautado em um grupo de especialistas. As escolas no Brasil são divididas por gestões municipais, estaduais, Como que a gente pode imaginar que pode se resolver isso? Teria que federalizar a educação no Brasil?
Não. Essa proposta da federalização é um tema muito frequente por conta da posição do senador, ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Certo. O Cristóvão falava muito em federalização da educação, mas você imagina, o Brasil tem 180 mil escolas, tem 5.580 redes municipais, 26 redes estaduais e uma rede distrital. Ainda tem estabelecimentos federais de educação básica. Imagina colocar tudo isso sob a responsabilidade só do ministro. É impossível. O que tem que se fazer é federalizar os problemas, não as escolas, não os sistemas de ensino. Até porque eu, por exemplo, sou paulistano e corintiano, que prova que eu tenho. Somos todos. Somos todos. Pega a tua pipoca, sente aqui. Confesso. Mas não dá para ter uma educação, imagina, que seja nacionalizada, por exemplo, pautada só em São Paulo, ou só no Rio de Janeiro, ou só no Rio Grande do Sul. Eu fui recentemente para a região amazônica e eles querem ter uma educação com as referências amazônicas, tem educação quilombola, educação indígena. Então, o Brasil. Não dá para pasteurizar, né? Não dá para pasteurizar, exatamente. Agora, tem que dar as condições para todo mundo poder trabalhar bem. Esse é um tema federal, porque é o governo federal que tem recurso de fato, né? Só para você ter uma ideia, o governo federal, a cada R$1 arrecadado no Brasil, mesmo com a reforma tributária, que foi aprovada recentemente, né, nas casas congressuais, falta ainda uma aprovação final. Mesmo com a reforma tributária, o Brasil ainda é um país em que o governo federal arrecada 57% de tudo que 53%, melhor dizendo, de tudo que é recolhido em termos de tributos. Os estados ficam com 25%, os municípios com 18%. Então o governo federal é quem tem dinheiro, ele que tem responsabilidade. E aí isso precisa se tornar um problema do governo federal. Agora, sobre os ataques, nós aprovamos uma lei antes de concluir o relatório, que se chama SNAV, que é um Sistema Nacional de Combate à Violência às Escolas. Tem que regulamentar esse sistema. E junto com uma lei da Luiza Erundina, que fortalece conselhos escolares. Qual que é a melhor solução para evitar o ataque à escola? Uma escola com bom clima. Dos 36 ataques que acometeram 37 escolas, só 2 não foram perpetrados por alunos e ex-alunos. Ou seja, por pessoas completamente distantes daquela comunidade escolar. Os 2 foram os ataques terríveis em Santa Catarina contra creches, né, de um militante nazista, né, em Saudades, e esse ano de um imitador desse rapaz em Blumenau. E esse é um ponto, Fernando. Os crimes de ataques às escolas, eles se repetem no mundo todo. Desde Columbine, nos Estados Unidos, é tudo uma grande repetição, com características próprias, mas a inspiração é Columbine. Então a gente tem que também mostrar que é inaceitável, né, demonstrar a covardia que é esse tipo de crime. Né? Não queria perder a linha de raciocínio, se o Fernando me permitir. Tem uma série que está no Amazon Prime, a gente não está fazendo propaganda, mas é assim, Gen V, que é tá saindo do The Boys, que é uma série de quadrinhos do Derek Robson e é uma série americana que agora está mostrando a faculdade dos super-heróis, é uma série de ficção. O que eu achei muito interessante é que dos episódios da série que já passou a primeira temporada, 2 episódios mostram ataques dentro da universidade, dentro do ambiente escolar. Eu tive a oportunidade de lecionar na Escola Raul Brasil, no projeto Educafro, lá em Suzano. Sim. A infelicidade de estar lá trabalhando na minha outra profissão depois do massacre e ao mesmo tempo ter trazido para casa, porque eu tive 2 filhos que estudaram naquela escola e uma colega professora que se aposentou porque não conseguiu voltar para a sala de aula. Juntando tudo isso, o senhor pegou e falou dos imitadores. Será que essa questão da violência nas escolas, ela está virando igual como surgiu o assalto a banco, que não era primeiro divulgado, e aí ele passa a ser divulgado na notícia, depois ele acaba virando um true crime,
e ele começa a virar obra frequente de ficção, ele vai sendo absorvido e ele vai começando a ser normalizado, como a gente vê, olha, desse entretenimento. Virando entretenimento? Será que nós não estamos numa situação... Marcos, obrigado por essa pergunta, porque eu tenho alertado esse fenômeno frequentemente, e isso não está sendo tratado com essa seriedade que você traz. É exatamente o roteiro que está sendo estabelecido. O ataque de Columbine virou um produto cultural, inclusive que se transforma, né? Que é o que é terrível, mas se transforma inclusive com o laureamento de um Oscar para o Michael Moore, que ganha o Oscar fazendo Tiros em Columbine, que é um documentário ótimo, que é crítico, mas ao mesmo tempo exalta não exalta, eu não quero ser injusto com o Michael Moore, Sim, mas sim. faz uma... Glamoriza talvez a situação. Glamorização. Né? Hoje, inclusive, conversando com a deputada Luísa Erundina, ela falou para mim uma frase que é genial. A partir do momento que uma pessoa abre a porta para outra num carro, aquela pessoa que foi, para quem foi aberta a porta do carro, nunca mais vai ser a mesma. No sentido de que, de alguma forma, a maneira como se retrata, qual é a semelhança? A maneira como se retrata um crime no cinema acaba gerando uma certa glamorização do crime, que é o ponto que você trouxe. E o que ocorre? Essa glamorização vai estabelecendo outros produtos culturais, a sociedade vai normalizando, e a busca hoje dos atacantes, Marcos, só para comprovar o teu ponto, é exatamente por essa glamorização. Eles consideram que essa violência é justificada. O rapaz de Sapopemba, inclusive nas investigações, nós apoiamos, né, as investigações. O rapaz de Sapopemba que comete o ataque que resulta na morte da Giovana, uma morte terrível, covarde, ele escreve no chat de uma rede social que ele quer se sentir poderoso, que ele quer ter a vontade de poder controlar a vida dela. E o ataque, a comunidade que ele faz parte exalta o ataque de Suzano. Porque o que é essa questão dos ataques? Quais são os ataques referenciais? Controlar a vida dela especificamente? Controlar a vida de uma pessoa. Sim. A vida dela porque ele queria atacar uma mulher. Porque misoginia. Então, por conta da misoginia. Tá. Aí, o que ocorre que é assustador nesse processo? Columbine vira uma referência, e vira uma referência mundial. De Columbine nós temos uma nova referência que nasce no Brasil, que é Realengo. Realengo é referência de Suzano. Suzano é referência de Aracruz. E todos eles, além da misoginia e do racismo, fazendo proselitismo de ideologias neonazistas e fascistas. E com um agravante, que é importante dizer, por exemplo, o ataque de Barreiras na Bahia, que é um ataque já desse fenômeno mais recente a partir de 2017. O rapaz articulava um ataque em Vitória com outro colega pela internet, que tinha todos esses elementos que o Marcos trouxe, e que é pior, ele ataca uma escola cívico-militar comprovando que não existe nenhuma estratégia Sim. de gestão. Eu já sou contrário às escolas cívico-militares, mas que evitam um ataque. Então esse elemento agora que mais me preocupa é a normalização. A gente está de fato entrando num processo de normalização, de construir uma estética desse fenômeno, que é um caminho terrível, em que, para mim, o que nós temos que fazer é ter uma cobertura fria sobre esses casos e um trabalho social de denunciar esses ataques como sendo algo completamente abjeto. Não traz poder, como os jovens... Porque se entregar o poder... Aí... Se entregar essa busca pelo poder, pela exaltação do ódio, essa experiência de se tornar estética, essa experiência, e claro, uma estética abjeta, mas a sociedade está acostumada com estética abjeta, na internet, no cinema, etc. Mas se tornar isso um produto cultural, quer dizer, continuar nessa linha, esse fenômeno não para. E aí, imagina, não existe nada mais sagrado do que o espaço de uma escola e do que o espaço de templos religiosos para que as pessoas convivam em sociedade. E o Brasil já viveu ataques a templos religiosos, que é pouco discutido. Exatamente. E era principalmente por de secção religiões de matriz africana. Só de religiões de matriz africana, não foi principalmente. É racismo de novo. E
e caminha pelo que a gente observa nas comunidades de ódio para começar a voltar esse tipo de ataque, articulado com os autores de ataques em escolas. Então, eu repito, né, o que a gente estava falando anteriormente, é lutar buscando uma agulha no palheiro. Agora, as plataformas têm toda essa informação, Fernando. Porque se uma plataforma consegue dizer o que você quer consumir, ela consegue perceber o que é o discurso de ódio pelo algoritmo. Por que ela não filtra? Por que ela não passa essa informação pra gente? Mas porque também se perde o poder, né, professor? Quer ver? Não tem retorno, né? Não tem retorno financeiro. Do Gen V aí dessa série, ela até chama muita atenção, porque tem uma outra coisa que eu peço licença, que é assim, olha só. Garth Ennis, quando escreveu o original do The Boys, e agora vindo esse derivativo, ele pega e coloca os Guardiões de Godolkin. O nome da instituição, da universidade, é Godolkin. E aí, eles acabam, depois do primeiro massacre, colocando quem sobreviveu e quem enfrentou o perpetrador, não interessa o motivo, mas que como herói e sobrevivente. A gente tem sempre a narrativa do herói, do sobrevivente, da vítima, a gente vai criando as narrativas e fazendo aí o etiquetamento. E aí também se propõe uma outra coisa, Fernando, que você vai notar. Nós vamos colocar os Guardiões de Godolkin, por quê? Porque 2 alunos que sobreviveram e enfrentaram, agora eles serão exemplos, por quê? Porque os alunos podem parar um ataque. E aí já começam as ideias, que talvez o senhor, com a massa crítica, com a pesquisa, possa dizer: vamos armar os alunos? Vamos armar segurança em escola? Nós vamos, escola cívico-militar, o senhor falou, vamos resolver essa questão prevenindo? Vamos vigiar e punir? Vamos fazer vamos treinar os alunos para identificar, apontar e dizer qual é o potencial agressor e até mesmo a parar o agressor. Vamos armar o professor? Vamos armar o diretor? Colocar policial armado. Ou talvez. Então, vamos colocar policial armado? Vamos seguir o exemplo, talvez, de São Paulo. O senhor pode comentar. 750 profissionais de segurança que foram distribuídos nas escolas do governo do estado de São Paulo. Estou dizendo se a ideia é ruim ou não. O senhor que é um especialista em educação, será que a saída, talvez a sociedade está oferecendo, como no governo passado, vamos armar a população? Vamos criar uma milícia anti-ataque de escola? E só voltando um pouquinho, o senhor já responde as duas. Teria que envolver o Supremo Tribunal Federal nisso? Eu digo, no caso de pedir para as Big Techs, me dê aqui as informações. Eu acho que tem que regular. Vou começar por aí, já chegar no ponto mais polêmico do Marx. Mas não tenho dúvida de que o Supremo tem um papel, tem que pedir as informações para as plataformas. As plataformas têm que entender que não existe liberdade de expressão quando a liberdade de expressão significa a exclusão do outro. Para dar uma tradução aqui do termo, não é pacífico na literatura, mas se a gente pegar tudo que todos os pesquisadores que escrevem sobre extremismo dizem e como eles sintetizam, que é possível sintetizar a partir do trabalho deles o conceito, o extremismo é uma ideologia e um modo de vida pautado na aniquilação do outro. E quem que é o outro que fica aniquilado? É aquele que não corresponde ao supremacismo branco, que é heterossexual. Então tem um aspecto misógino, LGBTQIA+, fóbico, e um aspecto racista. Então essa que é a expressão do extremismo. É isso que é extremismo. E é isso que é mobilizado nessas comunidades. Tem até uma questão que é dura, Fernando, só para fazer um parênteses. Ocorreram ataques perpetrados por pessoas negras, sim. Pouquíssimos. Mas são pessoas negras que não se identificam como pessoas negras e que agem constrangidos pelo supremacismo branco. Então é um elemento que a gente precisa, que inclusive de educação. Por isso que a educação antirracista é tão fundamental nas escolas, né? E a educação também antidiscriminatória no geral, especialmente relativa à misoginia. Agora, sobre essa questão, né? Todas essas propostas que você traz, Marcos, elas foram tentadas nos Estados Unidos. E no ano de 2020, o governo federal estadunidense ele faz uma ação de apoio a estados e municípios tentando colocar todas essas medidas em funcionamento.
que se chamam, inclusive, efeito Columbine, porque elas começam a ser construídas a partir de Columbine. Vou te dar alguns exemplos de como isso não deu certo nos Estados Unidos, porque aumentou em 2021, lá foi a maior onda de ataques de todo tipo, né? Inclusive esse ataque recente que ocorreu no Maine, que é contra boliche, outros espaços comunitários. Então, os Estados Unidos está vivendo uma nova onda de ataque, um recrudescimento, e essas medidas não deram certo. Por que não deram certo? Porque para as comunidades extremistas de jovens, os ataques estão muito vinculados a uma ideia de gamificação da vida. Então é como se aumentasse o grau de dificuldade. Então o que ocorre? Isso, no final das contas, até estimulou. E também assim no Brasil. Você imagina no Brasil, por exemplo, em que as escolas, elas erroneamente, como a gente não tem período integral aqui, como base, como referência, erroneamente as escolas abrem às 7h30 da manhã, normalmente no período vespertino. Você imagina ter detector de metal e 1.000 alunos tentando entrar numa escola. Só vai começar a aula às 9h30, concordam? Sim. Contraproducente. Câmera na escola. Vocês repararam que todo ataque no Brasil, inclusive na Raul Brasil, foi filmado? Sim. Filmado por quê? Pela câmera da escola. Exato. E o perpetrador sabe que está sendo filmado e acena para a câmera. E vai buscar. E vai buscar a câmera. Ele vai buscar a câmera. Ele vai buscar a câmera porque ele quer ser filmado, ele quer ser exaltado. Concertina, que é aquele arame enfarpado, é mais do que um arame enfarpado, mas para todo mundo entender que é de presídio, que querem colocar em escola. Se a polícia precisar entrar, como ela vai entrar na escola? Se o perpetrador fecha a porta. Sim. Então, existe uma questão que é preciso ter mais inteligência. E como se cria inteligência em termos de segurança? Agindo preventivamente. Qual é a melhor forma de agir preventivamente? Trabalhar fortemente a questão do clima escolar. Mas para trabalhar o clima escolar, o Brasil vai ter que enfrentar alguns temas. Por exemplo, o currículo não pode ser um currículo neutro em relação à questão do racismo. E me desculpem, Eu lembro que na época da discussão da BNCC, eu divergi do ministro, na época, o Renato Giannini Ribeiro, porque a primeira versão da BNCC a gente coloca que era uma boa base nacional comum curricular, que é aquilo que deve ser ensinado para todos os alunos, a gente coloca em pé de igualdade e a gente desconstrói um conceito. Eu aprendi, por exemplo, e vocês também, pela nossa idade, educação, na educação sobre a história, que a história do mundo é a história da Europa. Foi assim? Tá. Sim. Foi assim. Na BNCC, na primeira versão, para os conteúdos de ciências humanas, nós colocamos a história europeia como história europeia, a história do mundo como história do mundo, em reconhecendo a contribuição oriental, e colocamos em pé de igualdade, em termos de conteúdos, de páginas mesmo, porque se trata de uma disputa de espaço, inclusive, e uma afirmação de espaço, a história africana e a história europeia. O que aconteceu? Não deu nem 2 dias, a Folha de São Paulo estava criticando. Na sequência, o Estado de São Paulo. Eu não tenho dúvida que se nós tivéssemos, por exemplo, naquele momento, trabalhado em pé de igualdade a história africana e o legado da história indígena e o legado da história oriental, mas não tem dúvida de que a contribuição africana para a cultura brasileira ela é maior ou equivalente, no mínimo, à europeia, a gente não teria tanto racismo nas escolas. Porque se trata também de uma conscientização da sociedade brasileira de quem ela é. O Brasil é um país que não se encontra. O Brasil é um país que não se define, porque ele não consegue assumir o que é evidente, que é a tradição africana e indígena, e ele exalta algo que é minoritário, que é a tradição europeia. Isso debelaria ataques. Ajudaria muito. Mas isso não é inconveniente, professor? Muito inconveniente. E a gente não foi ensinado num modelo de educação. Senta aí, Cláudia. Então, essa é a briga, essa é a luta do Paulo Freire. Essa é a luta do Paulo Freire. Agora, não é só do Paulo Freire. Um dos textos mais importantes que eu li na minha vida foi o Raízes do Brasil, o capítulo sobre o homem cordial. A cordialidade brasileira, que é a busca pelo anticonflito. No fundo,
considerando que a nossa sociedade é extremamente violenta, não é? Sim. 60 mil pessoas por ano só de acidente de trânsito e a gente é tudo bonzinho. O Não, brasileiro é muito bonzinho, né? E outra Dizia coisa, Kate, Lady Kate. o Brasil, eu concordo com o Krenak, o Brasil é um país que está em guerra constante, né? Sim. É guerra contra os povos indígenas, guerra contra a juventude negra, guerra contra as mulheres nessa questão das escolas, guerra contra as pessoas negras também nas escolas, contra as religiões de matriz africana. O que acontece? O Brasil é um país convulsionado, mas o comportamento esperado pela elite econômica é o da cordialidade. Por quê? Porque se não houver a cordialidade, ela não consegue se sustentar no poder. Então, no fundo, isso parece que as pessoas vão dizer, isso não tem nada a ver com ataque em escola, pelo contrário, tem tudo a ver, porque a cordialidade, ela não tem mais espaço, porque as pessoas estão começando a assumir posições. A gente está numa casa que assume posição, por exemplo, e ao assumir posição, o conflito é evidente. Sim. E diante do conflito, o que acontece? Se cria espaço para o extremismo, que é uma resposta, é um ressentimento. Os meninos que cometem ataques, eles não têm consciência. Eles não têm consciência do que estão fazendo, plenamente. Mas eles são estimulados... São menores, né? São a maioria menores de idade. Exato, mas são estimulados por adultos que estão nessas comunidades, colocando o menino de Aracruz, o menino de Suzano, os meninos de Suzano, o menino de Realengo, eles eram estimulados por adultos para odiar tudo aquilo que não é supremacismo branco. E o adulto em Suzano que forneceu a arma. Exato, não. Então, o de Realengo também. E o pior é que a gente não Vendeu. pode falar como vítima, né? Talvez, porque parece que choca, né? Mas eles também são vítimas. Eles também são vítimas. Eles vitimaram e eles também são vítimas. Porque vai dizer que é triste falar assim, né? Parece que é passar o pano. Não é passar o pano. Sim. Mas talvez vocês possam até me corrigir. Talvez eu esteja pensando errado. Mas eu acredito que essa pessoa, ela se colocou numa posição de vítima. Porque ela foi usada, ela vai pagar. Umas pagaram com a própria vida, outras vão pagar com a liberdade, outras pagaram com o direito ao não esquecimento, inclusive reconhecido pela STF, ficaram marcadas pro resto da vida. Não é que elas vão cumprir uma pena e essa pena acabou. Ela não acabou nem para a sociedade, nem para os familiares das vítimas e nem para elas mesmas. Acabou. E elas também são vítimas, ou seja, todo mundo foi vítima aí. E como o senhor falou, e aí quem manipulou muitas vezes está ali com a longa-manos, com a mão esticada ali, e nós não estamos percebendo como o senhor está abrindo nossos olhos. Exatamente. E essas comunidades de ódio, muitas delas são mobilizadas, inclusive, por estratégias neonazistas e fascistas. O Brasil... Isso está claro. Isso está evidente. Tem uma grande pesquisa, infelizmente, de uma grande mulher que nós perdemos, que a quem é dedicado o relatório do ministro Silvio Almeida, que é a Adriana Dias, que era professora da Unicamp, em que ela alcançou, em pesquisa muito séria, em parceria com o sistema de justiça, um número de mais de 2.000 células neonazistas em operação no Brasil. E o que é interessante observar, e aí a pesquisa da Letícia Oliveira, que as células neonazistas, elas se encontram com as células de pedofilia, que se encontram com as células de racismo extremado, que se encontram com as células de misoginia, que se encontram com os red pills, que se encontram com incels. Não que eu estou dizendo que todas essas células fazem parte do mesmo ódio. Todas, de alguma maneira, proliferam ódio. Mas o que é importante dizer é que tem pontos de intersecção. E esses pontos de intersecção são os mobilizadores dessas comunidades. Então muitas vezes as pessoas acham, né, porque tem um rapaz no YouTube que está fazendo um discurso red pill, ele não é responsável pelo ódio que ele gera, ele não é responsável diretamente por um ataque à escola, diretamente não. Mas o conteúdo que ele promove acaba nessa loucura que esses meninos fazem na cabeça deles, servindo como justificativa. Porque a minha impressão, quando você pega, é que é uma salada mista. Tem até, é um conceito sociológico na sociologia americana, a ideia de salada mista. O cara ele vai criando camadas de justificações sobre os conteúdos que ele recebe. Como eles não leem um livro inteiro, então eles vão misturando um monte de coisa, vão juntando coisas peças que não se encaixam, vão fazendo uma salada e aquilo acaba gerando a justificação para o extremismo. Então, por isso que a educação é tão importante, porque é uma maneira de prevenir. Tem outras estratégias para prevenção.
Mas a educação, sem dúvida nenhuma, é uma das mais centrais, né? Bom, pessoal, a gente está com o tempo curto hoje. Infelizmente, a gente tem que terminar, né? Mas o professor Daniel Cara já prometeu que vai voltar aqui uma vez por mês. Para falar de outros assuntos também de educação. Então É só uma vez por mês? Pois é, né? nós vamos negociar. Vamos negociar. Então, eu já agradeço ao professor e deixo uma última pergunta. É o seguinte, o senhor tudo que o senhor falou tem que mover a sociedade. Nós temos 4 anos de governo Lula, agora 3, né? Então, isso é possível? É possível. Eu como educador, eu sou pautado pela esperança, né? A esperança é o que me move. Por que o educador é esperançoso? Porque a gente tem a esperança de educar todas as pessoas. Porque a gente sabe que todas as pessoas têm capacidade de aprender. Então, todas as pessoas podem se transformar. É possível, mas a gente tem que assumir, para poder fazer isso possível, tem que assumir a forma como hoje a sociedade brasileira se organiza. Quais são os limites da sociedade brasileira, os preconceitos, as discriminações. A gente precisa, de fato, ter uma sociedade justa. Eu sou um defensor incondicional das políticas de ação afirmativa, porque eu acho que é um caminho de aceleração. Agora, a sociedade brasileira está chegando na hora da verdade dela, porque a caixa de Pandora do ódio foi aberta e ela vai ter que ter a capacidade de fechar essa caixa de Pandora. E para isso vai precisar de muita união, de muita capacidade de trabalho em conjunto, mas principalmente coragem de dizer o que não é aceitável. E nesse sentido eu acho que a gente está um pouco atrasado, a gente vai ter que acelerar o passo. E os ataques às escolas certamente vão ser muito reduzidos se nós tivermos coragem de dizer o que é inaceitável. Principalmente pelas autoridades, né? Especialmente pelas autoridades. Eu vi cenas, toda semana eu vejo cenas no Congresso Nacional, que não são cenas normais de uma casa parlamentar. Tanto a Câmara como o Senado. 2 casas que são acometidas por um ódio frequente. Isso passa para a sociedade, né? Isso autoriza a sociedade a cometer crime de ódio. Dá um exemplo, porque se quem está lá no topo, como nós professores, né? O Fernando também tem um trabalho como professor, né? Fantástico. Isso aqui é uma atividade educacional. A mais importante é o jornalismo, né? Que é um trabalho educacional mesmo, trabalhando com fatos, né? Mas se quem está lá no topo não passa exemplo, não dá um exemplo, um bom exemplo, como é que fica? Exato. E a gente tem maus exemplos, e aí eu sou bem franco, não tem como fugir disso. É claro que a quantidade é muito desnivelada, mas a gente tem maus exemplos na direita e tem maus exemplos na esquerda também. Entendeu? Tudo bem que em quantidades diferentes, né? Não vou aqui ser hipócrita, né? Por exemplo, em relação ao extremismo, não existe extremismo de esquerda, existe extremismo de direita, é um conceito da ONU, inclusive. Mas é fato que essa polarização tosca, que não discute projeto de país, que não... Não vou votar porque não é meu. E que age de forma a buscar a viralização nas redes sociais, ela também gera um exemplo de que o que vale é a rede social, é a notoriedade espontânea, esporádica. E não, o que vale é discutir projeto de país, é colocar a bola no chão, dizer para onde a gente vai, partindo de princípios constitucionais, que estão alicerçados na justiça social. E que esse país é um lugar super injusto. Então esse é o ponto de partida, a gente tem que começar a torná-lo justo. E esse é o caminho que precisa ser trilhado em relação, eu acho, a todos os problemas da educação. Tá bom. Professor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Valeu, obrigado, viu, professor? Agradecido. Obrigado a vocês que nos assistiram e até a próxima.